te entregar o que Deus mandou. Eu vou te entregar o que Deus disse para o teu lar, ao meu coração. Quando tudo trava por dentro, Deus está preocupado com o que está por dentro. Deus está preocupado com as suas emoções. Ele está preocupado com o seu emocional e tem uma revelação para a sua vida aqui, uma direção para a sua casa. Algo da parte de Deus vai se apresentar na tua vida e na sua casa. Já dê validade a essa revelação. Já escreva aqui embaixo nos comentários. Deus vai liberar o que está por dentro. Deus vai liberar o que está travado por dentro. Escreva aqui nos comentários. Deus vai liberar o que está travado por dentro. Esse vídeo chegou para você porque Deus quer cuidar do teu emocional. Esse vídeo quer se apresentar para a tua vida porque Deus quer cuidar da sua ambiência, daquilo que está por dentro, aquilo que está realmente te deixando confusa, aquilo que está te deixando sem direção, sem resposta, sem confirmação. Eu tenho uma direção do alto, algo da parte de Deus que vai cuidar de dentro para fora. É isso que você precisa. Que Deus venha tratar de dentro para fora. Que Deus venha tratar de dentro para o externo, do interno para o externo. Aquilo que está dentro vai se expressar do lado de fora. Aquilo que está dentro vai sair e Deus vai te entregar o que você precisa do teu lar. E eu te digo mais. Eu te digo mais. Ainda que te persigam, ainda que se levantem contra você, quando tudo trava por dentro, é aí que Deus se levanta na tua vida, você sabia? Quando tudo trava no teu emocional, é aí que Deus se levanta para tirar a depressão, a ansiedade, a incerteza, a incapacidade. Ei, eu só tenho algo para te dizer. Deus vai começar a destravar por dentro. Deus vai começar a modificar por dentro. Deus vai começar a fazer, primeiro internamente, para depois expressar o externo que tem dentro de você. Eu só tenho uma direção para te entregar, uma revelação para te dizer de que o céu está se apresentando para a tua vida hoje. Que o céu está se apresentando para a tua casa hoje. Que o céu está se apresentando para a tua vida hoje com muita autoridade. Ainda que pessoas se levantem. Amém, Cleiton? Ainda que as pessoas se levantem, ainda que as situações estejam de fato adversas, ainda que a situação esteja de fato, embaçadas, ainda que você esteja procurando algo para se apoiar, procurando algo, por tantas das vezes, escute, Deus revela o simples. Deus revela o simples para você. Deus não revela... tem gente que faz teologia, tem gente que é o estudioso da palavra, mas espiritualmente precisa. Espiritualmente precisa da parte de Deus. Precisa da direção de Deus para a sua vida. Precisa que Deus entre com autoridade para a sua vida. Precisa que Deus entre com autoridade para a sua casa. Precisa que Deus faça a diferença sobre a tua vida e sobre a tua casa. Os sinais do alto vão se apresentar para a tua vida. Os sinais de Deus vão se apresentar para a sua casa. Os sinais de Deus vão se apresentar para a tua vida com muita autoridade. Com muita... escute. Você está pensando que está só. Tem uma pessoa que entrou aqui hoje e está pensando que está só. Ela está pensando, escute, que Deus não está vendo a causa da casa dela. Ela está achando que Deus não está vendo a causa da família dela. Mas hoje Deus quer, mudar o que está por dentro. O teu emocional. Deus quer te dar uma direção para a sua vida e para a sua casa. Escreva aqui. Escreva um glória a Deus aí, escreva um amém. Você, escreva um amém, escreva um glória a Deus, porque hoje eu vou te entregar o que não é meu, o que é de Deus para você. Eu vou te entregar o que Deus mandou te entregar. Eu vou te entregar o que Deus mandou te revelar. Eu vou te entregar o que Deus mandou te dizer. E ainda que as situações estejam adversas na sua vida, vai se esclarecer. Ainda que as situações estejam adversas na sua casa, vai se esclarecer na sua vida. Vai se esclarecer na sua casa. A paz do Senhor Jesus
Glória a Deus que você está aqui novamente. Glória a Deus que você vai se alimentar da palavra novamente. Glória a Deus que Deus vai te dar uma revelação, um salmo para a tua vida, uma direção para a sua casa, uma confirmação. Você que já chegou ó, dando like, já chegou aqui, ó, tem 3 pontinhos aqui em cima, tem 3 pontinhos, onde você clica nele e dá o like. Tem 3 pontinhos aqui embaixo também para você dar o joinha. Escute, o importante é que você não sai daqui de mãos vazias. O importante é que você não sai daqui de mãos atadas. O importante é que você não sai daqui de mãos, atadas, ok? Deus quer entregar para você aquilo que é do alto. Deus mandou te entregar aquilo que é da parte dele. Quando tudo parece travado no teu emocional, Deus vai entrar com essa palavra para destravar. Você que está vivendo uma situação de perseguição, uma situação de levante contra a tua vida, você está sentindo as coisas pesadas, está sentindo as coisas um pouco emperradas, está sentindo, está tentando entrar para uma caverna que Deus não quer que você esteja lá. Eu já vou logo te entregar. Deus não quer que você esteja diante da caverna. Deus não quer que você esteja escondida. Deus não quer que você fique aquém da palavra. Deus quer te proteger. Ele quer te guardar. Ele vai te revelar, em sonhos o que Ele quer para a tua vida. E Ele vai te revelar hoje aqui uma palavra que vai mudar e vai começar por dentro de você. Vai começar no seu emocional. Vai começar dentro de você. Vai começar Deus palestrando com você e começa hoje sobre essa palavra aqui. Tem gente que se levantou, falou que vai fazer isso e aquilo com você, falou que você não vai mais ser feliz, achou que você não vai receber o que é do céu. Tem gente até que jurou, tem gente até que falou, tem gente até que se levantou contra você e falou, não vai, eu vou lutar contra, não vai adiantar. Porque Deus tem um segredo por dentro de você. Deus tem um segredo por dentro do teu coração, que Ele não te desampara, que Ele não te deixa só, que Ele não te deixa perecer. Uma mulher que entrou aqui hoje, desanimada, entrou aqui hoje, achando que Deus não vai falar com ela. Deus só fala para ela esperar aí. Deus só fala para ela continuar aí. Deus só fala para ela continuar porque tem um salmo para a tua vida. Tem uma direção para a sua casa. Tem uma confirmação da parte de Deus para a sua vida. E vou te dizer mais, não adianta você fugir. Não adianta você sair pela tangente, porque Deus quer palestrar hoje contigo. Porque Deus quer te entregar o que está afligido no teu coração, o que está te deixando com uma depressão, o que está te deixando com uma ansiedade, o que está te deixando com uma incerteza do futuro, uma incerteza da promessa, uma incerteza daquilo que Deus quer para a sua vida. E Deus escolheu esse momento aqui. Deus escolheu essas palavras proféticas que serão lançadas sobre a sua casa. Aonde a mão de Deus, escute, aonde a mão de Deus, ela vai te segurar pela tua mão, vai te erguer com honra. E a humilhação vai cessar, viu? A humilhação vai cessar. A perseguição vai cessar. A perseguição vai acabar. A perseguição vai cessar diante da tua vida. A perseguição vai acabar diante da sua casa. Porque o que é de Deus para a sua vida vai chegar com autoridade. O que é de vitória, vai chegar na tua mão. Escreva aqui embaixo. Deus vai me dar visão. Escreva assim. Deus vai me dar visão. Você precisa disso. Você precisa de uma visão do alto. Você precisa de uma visão de Deus. Você precisa de uma visão da palavra de Deus. Uma visão que vai te mostrar qual é o passo seguinte. Qual é o passo que você vai dar para você se aproximar da tua vitória, se aproximar da restauração do casamento e da vida financeira, se aproximar da saúde. Escute, Deus está lapidando. Sabe quando você tem uma árvore
E você não quer que a árvore dê galhos para todos os lados? Deus quer que a árvore suba, é a sua vida. Tem gente que está achando que você vai sair pelo lado. Não, não. Deus está te ensinando, Deus está te guardando, Deus está te prosperando para te blindar e te levantar com autoridade aí nesse cenário. Hoje você não está percebendo. Hoje você não está entendendo. Mas o que Deus tem para a tua vida são promessas de realização. Deus te dará visões. E eu vou te dizer mais. Deus confirmará cada passo que você der. Você não vai ficar perdida, não. Tem gente que está achando que você vai ficar perdida, você não vai. Porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor, escute, para o seu emocional. E ele hoje diz que vai começar por dentro. O inimigo ele tem usado uma estratégia para muitos, talvez você já tenha percebido isso. Tem muita gente, emocionalmente fraca. Emocionalmente debilitada. Porque o inimigo tem atacado com ferramentas emocionais. Você sabia que se o inimigo lança um dardo, se ele lança uma flecha no seu coração, no seu emocional, ele domina todo o teu corpo. Talvez você olhe uma pessoa na rua bem vestida, bem arrumada, barbeado, de terno e gravata, de cabelo grande, maquiada, mas você não sabe o emocional daquela pessoa. Você não sabe o que ela está passando. Talvez você veja alguém dentro de um carro bonito, um automóvel bonito, você fala assim, a vida dela está boa, a vida dele está boa. Você não sabe o preço. Você não sabe o custo que o inimigo tem posto sobre isso. Não estou generalizando, mas tem gente que emocionalmente precisa que Deus cuide primeiro por dentro. Tem gente que precisa que Deus entre e cuide do emocional. Porque você escuta uma palavra que te traz medo. Tem uma mulher que está aqui comigo assim. Tem uma pessoa que está aqui comigo assim. A pessoa fala algo de ruim e você assimila para a tua vida. A pessoa fala que está tudo ruim, está tudo acabado, que vai tudo piorar e você toma posse. Não é para você tomar posse, porque isso afeta o teu emocional e hoje Deus quer te ensinar sobre isso. Hoje Deus quer te mostrar sobre isso nesse vídeo. Hoje Deus quer te ensinar e é importante você continuar aí. É importante você continuar até o final dessa palavra. É importante você continuar sobre essa direção aqui. O inimigo tem usado essas ferramentas. E não é de hoje não. Ele usa isso há 2000 anos atrás. Ele entra no emocional da pessoa e a pessoa fica fraca. A pessoa fica sem expectativa. A pessoa fica sem direção. Talvez você conheça uma pessoa assim. Talvez a tua vizinha, o teu vizinho, alguém que você conhece no trabalho. Uma pessoa que está emocionalmente fragilizada. Tem gente que sofre tanto baque, tanta decepção na vida, que tem medo até de se relacionar. Tem medo até de se relacionar novamente com outra pessoa. Porque ela sofreu tanta perda, tanta decepção, que Deus quer cuidar primeiro. Que Deus quer derramar um bálsamo sobre o coração. Que Deus quer dar dupla honra primeiro. Quem está entendendo, dá o like, se inscreva nesse canal. Porque Deus quer falar com você e quer cuidar, do que está travado por dentro no teu coração. O que está travado por dentro do teu coração. O que está travado dentro. Hoje em dia você não luta com seus braços. Hoje em dia você não luta mais com seus braços.
Gente que está lutando com os braços, está perdendo força, está se desgastando. Hoje em dia você luta com o seu emocional. Você luta sendo uma mulher forte, um homem forte, emocionalmente. E Deus quer cuidar, porque o inimigo muitas das vezes entra no nosso coração para travar. Quem está entendendo, dá o like. Quem está entendendo, se inscreva nesse canal. O inimigo entra para travar. E quando ele trava aqui, quando ele trava o emocional, quando ele trava os pensamentos, quando ele entra com um pessimismo, com uma depressão, com uma ansiedade, o inimigo ele trava todo o corpo. O inimigo ele domina todo o corpo. E aí a pessoa se esconde. A pessoa tem medo de se relacionar. A pessoa tem medo, às vezes, de até caminhar. A pessoa tem medo até de viajar. A pessoa tem medo até de se relacionar com outra pessoa. Porque ela se decepcionou e ela fala assim, não, eu não quero mais. Que dói muito. Dói, eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que tem doído. Eu sei que tem doído no teu coração a decepção. E o inimigo tem usado isso nos dias de hoje. O inimigo tem usado isso nos dias de hoje. Situações semelhantes a essas. Talvez você conheça uma pessoa assim. Talvez você esteja passando por esse cenário. De que você está olhando para o seu coração e está vendo tudo travado. Você está olhando para o seu emocional e está vendo tudo travado. Você até quer se levantar. Você até quer se posicionar. Mas o inimigo entrou com tanta fúria, com tanta decepção, que tirou o seu chão. E hoje Deus quer tratar do que está por dentro. Hoje Deus quer tratar do que está por dentro, porque você escutou algo que não era para você. Você viveu algo que não era para você. Deus tem novas promessas. Deus tem novas vitórias, novas alegrias para a sua vida. Deus vai Ele vai te apresentar a saída dessa condição. Ele vai te apresentar a saída dessa situação. Já dê validade a essa palavra. Escreva aqui embaixo. Escreva assim. Deus, destrava o que está por dentro de mim. Escreva assim. Escreva assim aqui nos comentários. Deus, destrava o que está por dentro de mim. O que você não vê. O que você não está vendo. Muitas das vezes, algo que está nos travando, a gente nem vê. Não é verdade? Algo que está nos empurrando para trás, a gente nem percebe. A gente nem percebe. A gente nem imagina. Mas Deus quer falar com você a respeito desse cuidado interno. Você que vai ficar nessa palavra até o final, que está dando like, se inscrevendo nesse canal. Tem 3 botãozinhos aqui em cima que você pode clicar nele e dar o like, se inscrever. Tem aqui embaixo também um botãozinho de joinha para você se inscrever. Escute. Sabe qual é a ferramenta do inimigo nos dias atuais? Sabe qual é a ferramenta do inimigo nos dias atuais? O emocional, que trava. O medo que trava. O medo que decepciona. O medo que te deixa na esquiva. O medo que não te faz dar um passo de segurança para Deus. A preocupação. O medo de dar tudo errado. O medo de não dar certo o plano, o projeto, o sonho. Nos dias atuais, você pode perceber isso. E não importa a classe social, não. O inimigo não escolhe a classe social. O inimigo não escolhe a fonte de renda. A ferramenta que o inimigo tem usado hoje tem travado pessoas por dentro. E Deus quer destravar hoje aqui. Só preciso que você continue sobre essa palavra. Dê o like, se inscreva nesse canal, porque Deus quer começar por dentro. O que começa por dentro, o inimigo não tem poder. O que começa no teu emocional, o inimigo não tem vantagem. E Deus hoje não quer que o inimigo tenha vantagem sobre você,
você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, você que está botando o teu nome sobre essa palavra. Deus quer quebrar as armadilhas no teu emocional. Deus quer quebrar os arcos e os dardos, as flechas que o inimigo tem posicionado para o teu emocional. Quem está entendendo, digita aqui embaixo. Deus, destrava a minha vida. Escreva assim, por gentileza. Deus, destrava a minha vida. Deus quer destravar. É só para quem escreve. É só para quem se posiciona aí. Escreva assim, Deus, destrava a minha vida. Porque Deus me mostrava muitas pessoas, escute, refém de uma emoção. Refém de uma perseguição. Refém de uma humilhação. Refém de uma situação que Deus já liberou a palavra de vitória. Que Deus já liberou a palavra de conquista. Que Deus já liberou a visão. Mas hoje vai se destravar o que está travado no teu coração. Hoje vai se destravar o que está travado na tua casa. O que você tem buscado. O que você tem pedido. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir a voz de Deus na sua vida, continua sobre essa palavra. Continua sobre essa profecia, sobre essa revelação. Continua com o teu nome aí, dando like e se inscrevendo. Sabe por quê? Deus tem uma estratégia para a sua vida. Deus tem uma direção para a sua casa. E não tem nada a ver sobre religião. E não tem nada a ver sobre dogmas. Não tem nada a ver sobre doutrina, tem a ver sobre revelação e profecia para a sua vida. Não adianta você fugir, porque Deus tem promessa na sua casa. Não adianta você se esconder, porque Deus te guarda e te protege. E faz com que a promessa chegue para a sua vida. Faz com que a vitória chegue para a sua casa. Ainda que você esteja em uma caverna hoje. Aravaço. Ecanduravando. Ainda que você esteja sobre uma condição de medo. Ainda que você esteja sobre uma condição de preocupação. Achando que não vai haver restauração, achando que você não vai tomar posse da vitória, achando que você não vai tomar posse da conquista que Deus tem para a sua vida, ainda que o inimigo tenha se levantado para travar você por dentro, hoje cai por terra. Hoje, esse olho grande na sua vida cai por terra. Hoje, essa feitiçaria na sua vida não permanece. Você não sai daqui de mãos vazias. Você não sai daqui de mãos atadas, porque a trama que o inimigo preparou não vai prevalecer. A trama que o inimigo preparou não vai progredir, porque Deus vai começar com um segredo por dentro de você. Para quebrar essas palavras que magoaram o coração. Para quebrar essas palavras que têm te deixado na dúvida, na incerteza, na incapacidade. Para desfazer o que o inimigo tem tentado se levantar. Dentro do teu lar ele não vai permanecer. Na tua casa ele não vai permanecer. Nos teus projetos ele não vai permanecer. Na tua vida ele não vai permanecer. Porque hoje Deus começa a destravar o que está travado. Deus começa a liberar para você, uma direção. Jerusa Conceição, Damares, Luzinete Prates. Escute. O céu é justo e ele te vê. O céu é justo e ele te vê. Amém? Fran Paixão, o céu, Fran, é justo e te vê. E aquilo que hoje está em ruínas, Fran, aquilo que hoje está em ruínas, amanhã Deus reconstrói e o nome dele é exaltado na tua vida. Escute. Escute, por gentileza. Sabe o que eu tenho percebido nos dias de hoje? O que Deus tem me revelado é que o emocional de muitos estão abalados. O inimigo está travando para que o teu emocional fique travado.
O inimigo trava pessoas só para te botar em desânimo. O inimigo trava portas só para te botar em desânimo. O inimigo trava a prosperidade, a vida financeira. Ele vem tentando travar o que está externo. O que você vê, o que você toca. Ele não tem a capacidade de entrar direto no teu emocional. Aí ele entra no externo. E o externo influencia o seu emocional. Influencia a sua mente. Você olha e fala, que decepção. Você olha e fala, a porta não está aberta. O contrato não chegou na minha mesa. A saúde ainda está delicada. E aí você se decepciona, isso te trava. Mas hoje Deus quer destravar. E sabe como é que Deus faz? Deus ele não faz como o homem faz. O homem faz com ameaças. O homem faz com perseguições. O homem, o inimigo faz tentando usar o externo. Mas Deus destrava o que está por dentro. Deus começa por dentro. Deus começa no teu emocional. O que antes ficou debilitado pelo externo. Você entende o processo? Você compreende? O inimigo usa o cenário para te decepcionar emocionalmente. E aí você fica emocionalmente debilitada. Mas Deus, ele entra primeiro no emocional, para destravar o externo. Quem está entendendo, digita um amém. Amém, Damares? E hoje Deus quer destravar. Hoje Deus quer te dar uma palavra, uma revelação, que você vai entender que a ameaça contra a tua casa não vai prevalecer. Ravaço. A ameaça contra a tua vida não vai prevalecer. O juramento que fizeram para ver você cair não vai prevalecer. Tem gente que até, escute, tem gente que até se levantou contra você e falou, ela não vai ser feliz com ele. Ela não vai, mas vai cair por terra essa palavra que ela disse. Porque Deus está começando algo estratégico na sua vida. Algo para sempre. Escreva aqui embaixo. Deus vai cuidar do meu emocional. Escreva assim. Deus vai cuidar do meu emocional. Você não vai ficar sendo refém do inimigo. Você não vai ficar sendo refém do inimigo no teu emocional, não. Deus vai te levantar com autoridade. Eu digo autoridade. Eu digo autoridade. Para você repreender serpentes e escorpiões. Para você repreender o que o inimigo falou. O que a pessoa disse. Que você não vai sentar na cadeira de honra. Mas você vai. Você vai e o ministério vai ser levantado. Amém, missionária? O ministério vai ser levantado. Porque é vontade do céu. E quando é vontade do céu, não tem jeito. Você conclui o curso. Quando é vontade do céu, você tira a tua habilitação. Quando é vontade do céu, a restauração da tua casa é feita. A restauração do seu casamento, da sua vida financeira é reconstituída. Quando o céu diz sim, o céu está dizendo sim para você. Porque o céu vai começar por dentro. Porque o céu vai começar a destravar o que o inimigo tentou travar. O que o inimigo tentou te decepcionar. O que o inimigo tentou, lançar uma palavra achando que você ia abraçar a causa. Achando que você ia ficar decepcionada. Achando que você, não ia receber o que é de Deus. Mas Deus tem um plano sobre a sua vida. Deus tem um plano sobre a sua casa para te proteger, para te guardar, para te fortalecer, para te botar de pé. Deus tem um plano. E ainda que você esteja na caverna hoje, Deus vai te dar sonhos. Ainda que você esteja numa condição de dependência, Deus vai te dar sonhos reveladores, vai falar, sai da caverna, sai daí que eu tenho promessa, sai daí que eu tenho direção, sai daí que eu tenho confirmação, sai que eu garanto a tua vitória. Muitas das vezes a gente não vive o melhor de Deus, sabe por quê? Acreditamos na mentira do inimigo.
Acreditamos na mentira do inimigo. Acreditamos na mentira da serpente. Acreditamos naquilo que não é verdade do inimigo. Acreditamos no que está externo. E muitas das vezes o que está externo não reflete o que está interno na tua vida. E sabe o que prevalece mais na sua vida? O que está interno. Todas as realizações que aconteceram na tua vida começou internamente. Diz que não é. Fala se não é. Todas as realizações que você teve até o dia de hoje começaram aqui dentro. Ó. Começaram com um desejo ardente. Foi ou não foi? Começou com um plano. Começou com a constituição. Não, eu quero constituir a minha família. E você conheceu uma pessoa especial, você teve filho com ele, filho com ela. Foi ou não foi? Mas começou no coração. Deus destravou o que estava por dentro primeiro. Deus destravou o que estava te impedindo. E quanto mais você idealizava, mais acontecia, já reparou? Você falou assim, eu vou reconstituir uma família. E depois de alguns meses ou anos, você reconstituiu. Eu vou me casar. Você, depois de alguns meses, se casou naquela data. Porque você usou de fé interno. Você não deu ouvidos para a dificuldade. Você pode ter até olhado a situação ruim. Você pode ter olhado o cenário, não era para fazer. Mas você foi com fé e não aconteceu? Você foi com fé e não se realizou? Pastor Alexandre, eu tinha um desejo de fazer uma faculdade. E aí eu comecei. E quando você foi ver, você concluiu. Porque você teve fé para continuar. Você teve fé para ir adiante. Você não deu ouvido que te travava externamente. Porque se dependesse do externo, você nem faria, não é verdade? Se nós dependermos da realidade da nossa vida, a gente não realiza nada. A verdade é essa. A verdade é essa. E eu estou te dizendo de todas as classes sociais. O inimigo trava todas as classes sociais. Não é só você aí, não. É gente da classe A, AA, B, classe C, classe D. Todas as classes. Tem gente, que tem uma mesa farta. Glória a Deus por isso. Mas está com o emocional debilitado, em depressão. Tem gente que não tem uma mesa tão farta, mas está em Deus. Mas está na presença. Tem gente que tem 2, 3 carros na garagem, mas quando põe a cabeça no travesseiro, não consegue dormir de tanta preocupação. Será que vale a pena? Porque o inimigo trava a pessoa. O inimigo trava o externo. A pessoa não consegue nem dormir. Tem que pagar a prestação do carro. Tenho 3 carros na garagem, 2 casas. O inimigo trava a vida da pessoa emocionalmente. O inimigo trava a vida da pessoa pelo externo. Com palavras de humilhações, com palavras de rejeições, com cenários que sugam a tua energia, pessoas que sugam a tua energia, ambientes que realmente não são mais para você. Ei, assim te diz o Senhor. Esses ambientes que acabam com o teu emocional não é mais para você. Esses ambientes que tiram a tua energia não é mais para você. Essa amizade que está com você só quando as coisas estão boas. Ei, seja sincero com você mesmo. Essas amizades que você não pode nem confiar, que já te decepcionou, mas você insiste. Mas você insiste. Deus quer te levar para um outro nível, para uma outra condição, mas você quer ficar para baixo. Você quer ainda ir naqueles ambientes que não te agrega em nada, que não te ajuda em nada. Pessoas que só querem, na verdade, se aproveitar de uma condição que tu tem, de um atributo que você tem. Deus tem o melhor para você, algo que satisfaça. E te digo mais, Deus quer começar por dentro. Existem bloqueios emocionais na nossa vida que Deus precisa quebrar. Que Deus precisa quebrar. Em toda a minha trajetória com Deus, eu fui quebrando cascas. Eu fui quebrando casulos. Você acha que há anos atrás eu tinha
a capacidade de fazer um discernimento sobre a palavra de Deus? Eu conseguiria ficar 1 hora e 40, 1 hora e meia, 90 minutos aqui? Mas tudo começa aos poucos. Tudo começa devagar. Dê atenção porque começa devagar. Ei, não fique desconfiado quando o negócio é muito rápido. Quando o negócio é muito, fique desconfiado quando o negócio está muito barato. Fique desconfiado quando o negócio começa de grande. Teve uma frustração. Eva e Adão já ficaram grandes, já eram adultos, já eram adultos. E aquele processo, aquele projeto falhou. E o que Deus faz? Agora Deus começa com Jesus, bebê, Maria grávida, concebida pelo Espírito Santo, Jesus bebê, toda a trajetória, Jesus pequeno, devagarzinho na sinagoga, falando da palavra, depois declarando, profetizando, depois chamando os apóstolos. Tudo que começa devagar, tudo que começa com um plano, tudo que começa, lento, a tendência é progredir. Eu vejo muito isso, aquela pessoa que hoje ela tem um automóvel lindo, mas ela pega o celular, ela mostra aqui, eu tive um Fusca. Eu comecei com a Fiat 147. A pessoa hoje tem um carro bonito, mas ela fala assim, eu comecei pequeno. Aqui. Eu comecei com esse Fusquinha aqui. Eu comecei com essa variante. Eu comecei com esse golzinho aqui, quadradinho. Aí você vê que Deus está no negócio e é assim na nossa vida. Eu não estou te falando que aquele que começa com um carro bom, que tem condições, não estou dizendo isso. Eu só estou parafraseando para você dar atenção nos mínimos detalhes. Para você dar atenção naquilo que começa devagar. Aquilo que começa com um dia no curso. Aquilo que começa com um dia na faculdade. Aquilo que começa com um treinamento de habilitação. Aquilo que você gasta lá 30 minutos para aprender a dirigir. Você gasta lá 2 horas na faculdade. E quando for ver, você se forma. Por quê? Porque começou pequeno. Porque começou devagar. Porque começou calmo. Adão e Eva começaram já grandes. E aquele projeto falhou. Quantas coisas começa grande na sua vida e falhou? Que começa grande na sua casa e falhou. Agora, se começa pequeno, dá atenção. Se começa devagar, dá atenção. Se começa um dia após o outro, dá atenção. Porque assim são as coisas de Deus. Assim foi Jesus. No ventre de Maria, bebê, criança, jovem, adulto, carpinteiro, profeta, Deus. E se confirmou o projeto. Porque começou com uma vontade de Deus. Começou com algo dentro do coração de Deus. Quando ele cria o homem, ele fala assim, faremos do homem. Gênesis capítulo 21, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Faremos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É projeto que começa por dentro. E o inimigo está travando muita gente que quer começar por dentro. Está travando muito o emocional das pessoas. Porque sofreu uma discussão, uma palavra, uma rejeição. Uma situação que literalmente abalou o emocional. Veja a palavra de 1 Reis, capítulo 19. Para você ver como é que uma palavra do inimigo, pode travar a vida até mesmo de profeta. Uma palavra, eu te digo, pode ser palavra de homem, de mulher. Tem situações na nossa vida que nós não temos que dar ouvidos às palavras.
Tem situações na nossa vida que nós não temos que dar ouvidos a palavras malignas. Escute essa palavra, 1 Reis, capítulo 1. Para você ver como é que o inimigo trava primeiro por dentro da pessoa. E se ele trava por dentro, a pessoa fica sem se locomover. A pessoa se esconde. A pessoa fica sem visão. Porque deu ouvidos a que não era para dar. 1 Reis, capítulo de número 19, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia feito com aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo e orou, pedindo para não viver mais. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Escute, Elias recebe uma palavra, Bia Alves. Elias recebe uma palavra de Jezabel que abalou, que travou ele. E quantos de nós somos travados diariamente por uma ameaça do inimigo? Quantos de nós damos atenção a uma rejeição, damos atenção a uma humilhação e achamos que aquilo ali é sobre a nossa vida? Aquilo ali é que a pessoa pensa, ela está falando mais dela do que sobre você. Se uma pessoa te amaldiçoa, se uma pessoa te pragueja, se uma pessoa tem coisas contra você e fala palavras que te ofenderam, essa pessoa está falando mais sobre ela do que sobre você. Você não pode assimilar isso para a tua vida. Elias assume. Elias toma posse da palavra de mentira de Jezabel. E ele foge para o deserto. Ele foge. E quantos têm fugido? Quantos têm estado diante de um relacionamento que se frustrou? Quantos no meio de uma desavença escutou palavras que guardou no coração que não era para guardar? Não é sobre você. Essa pessoa não está falando sobre você. Quando ela te lança palavras duras, quando ela te lança palavras de derrotas, te humilha, te rejeita, essa pessoa está falando mais sobre a vida dela, que está amargurada. Que ela não consegue nada e ela não quer que você consiga. Ela sabe que ela não pode ser feliz. Ela sabe que ela não tem capacidade de ser feliz, que carrega algo que precisa ser tratado por Deus. Por isso ela despeja em você. Por isso ela lança sobre você. Porque ela quer tirar o fardo dela. Ela quer tirar o peso que ela carrega. Ela quer tirar a situação que ela tem vivido. E ela procura alguém. Ele procura alguém. Jezabel procura Elias. E Elias, como um balde, ele assume aquilo tudo que ela fala. Ora, ele serve ao Deus de Israel. Elias é um profeta. Eu vou te dizer, o inimigo ele é sagaz. O inimigo ele tem travado vida de pessoas. O inimigo ele tem travado vida de pessoas com palavras de derrotas, com palavras de ameaças, com palavras de humilhação, com situações que você não pode mais dar ouvido na atual fase em que você está. Você não pode mais dar ouvido na condição espiritual que Deus está te botando. Porque se você for escutar tudo que estão dizendo aí fora,
Você não sai de casa como Elias. Elias foge para o deserto. Fugir para o deserto é um sinal de desespero. O deserto naquela época não era esse deserto que a gente vê hoje, não. O deserto naquela época era rigoroso. Quem não tivesse Deus no deserto, perecia. O fato de Elias correr para o deserto foi que o inimigo armou um arco com um dardo e lançou e acertou o coração de Elias. Acertou o teu emocional, o travou, ao ponto dele pedir para não viver mais. Você está entendendo a veracidade? Você está entendendo o quão perigo é você ficar escutando tudo? Tem gente que acorda de manhã, já bota já no jornal de notícia ruim. Tem gente que já acorda de manhã, já bota no notícia do jornal, no jornal de notícia de derrota ruim. E aí você fica assimilando aquilo tudo. Assimilando só derrota, só fracasso, só desespero. E aí como é que você quer viver? Você vai ter medo até de ir à rua. Você vai ter medo até de ir ao shopping. Você vai ter medo até de fazer um curso. Você vai ter medo até de fazer uma faculdade, de ir para uma academia. Você vai ter medo de tudo, porque você está só... E o ser humano, ele absorve ambientes. O ser humano, ele absorve palavras, natural. O ambiente que você passa, você leva parte do ambiente contigo. Pessoas que passam pela tua vida, você leva junto. Porque nós somos esponjas de emoções. Por isso que nós temos que zelar, escute, pelo emocional blindado em Deus. Quem está entendendo, dá o like. Quem está entendendo, se inscreva nesse canal. Quem está entendendo, bota o teu nome aí. Quem está entendendo, bota o teu nome aí, porque Deus, está falando com você. Deus está palestrando. Porque o inimigo tem usado essa ferramenta com muitos. Talvez você até conhece pessoas próximas de você, que você olha para ela assim e fala: eu tenho que orar mais por essa pessoa. Porque ela não tem força, ela não sabe nem com quem ela está lutando, contra quem. Tem pessoas que não sabem nem contra quem está lutando. O inimigo, ele é tão ardiloso que a pessoa pensa que o adversário dela, o adversário dele, é uma pessoa. Você não luta contra pessoas. Você luta contra principados e potestades. Deus vai te dar esse discernimento. De você olhar a situação, olhar o cenário e falar: Deus está nesse ambiente. Ou o inimigo está se levantando aqui. Eu preciso vigiar. Eu preciso tomar conta. Eu preciso me apoiar em Deus. Você está entendendo? Elias, ele assume algo que deixou ele... Era como se nos dias de hoje o grande feiticeiro da cidade falasse que vai te perseguir. E se você não tiver seu emocional em Deus, você aceita tudo aquilo que ele fala. E Elias aceitou, ao ponto dele fugir. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida em Betseba. E ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a Deus que levasse-o. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Porque o emocional de Elias está perturbado. E é normalmente assim. Quando você está de um grande problema, uma grande perseguição, sabe o que Deus faz? Deus te adormece. Porque a tua mente está tão confusa, a tua mente está tão desorientada, que quando você dormir, você acalma a sua mente, você descansa, e aí Deus fala com você. Você está tão na correria do dia a dia, está tão na correria dos problemas, que você fala assim: eu vou descansar. Aí quando Elias dorme, escute. Debaixo de uma árvore ele dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma.
Elias olhou ao redor ali e viu junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Escute. Deus vai te dar visões. Se preocupa não. Deus vai te dar direções para esse problema. Deus vai te dar direção para essa humilhação. Deus vai fazer com que você adormeça, vai te dar um sonho, vai levantar alguém aqui na live mesmo, vai levantar alguém para te dizer. Agora você precisa se posicionar. Você não tem que assimilar o que os outros pensam a seu respeito. Ó, se você fizer o bem, vão falar mal de você. Vão falar que você está se mostrando. Ela está se mostrando muito na igreja. Ele está se mostrando muito em cima do altar. Ela está se mostrando muito aqui na rua. Ela está achando que é a dona da rua. Ela está achando que é a dona da casa. Ele está achando que é o dono da rua, o dono da casa. Ela está achando que vai dominar sobre mim. Ela está achando que vai dominar sobre a minha casa. Tem gente que fala. Vai falar mal de você do mesmo jeito. Se você passa com o carro com o vidro fechado, vão falar que você é metido. É metida. Se você passa com o carro de vidro aberto, vão falar que você está se mostrando. Mas do mesmo jeito vão falar. Eu lembro de Isaac. Desentulha poços, os filisteus vêm, arma contenda. Ele titula o poço e vira as costas. Ele não dá ouvidos. Tem pessoas que não merecem a sua atenção. Eu vou falar. Tem pessoas que não merecem a sua atenção. E elas se coçam para tê-la. Elas se coçam para tê-la, a atenção. Tem pessoas que não merecem. Você tem que se calar e deixar Deus agir. Deixar Deus fazer. Você tem que zelar pelo teu emocional. Você tem que cuidar de você. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com o teu emocional que tem buscado ao Senhor. Elias tem o toque do anjo, que dá comida, dá água e ele volta a dormir. E Deus está falando, estou te dando recursos. Vai chegar recursos na sua vida. Vai chegar a provisão na sua mesa. Mas não é para você deitar e dormir. Não é para você comer, beber e descansar, não. Porque a caminhada é longa. Você é mulher, é homem de Deus. Você tem que começar a projetar, porque Deus é contigo. Não é porque falaram mal, não é porque se levantaram, não é porque as condições ficaram adversas que você vai esmorecer, não. Deus pensa algo grande sobre você. Deus pensa algo grande sobre a sua vida. Deus pensa algo grande sobre a sua casa. Mas é necessário, antes de mais nada, você se posicionar. Escute. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. É para lá que Deus está te levando. É para lá que Deus está te levando. Para um lugar que você vai se tornar uma mulher forte. Eu digo emocionalmente. Eu digo forte emocional. O que faz a diferença de vitória na vida de uma mulher, na vida de um homem, é o emocional em Deus. Porque as lutas se levantam. As dificuldades se levantam. Mas você vai ser a mulher sábia. Você vai ser a mulher, que é um pilar de palavra de Deus dentro do teu lar. Que é uma mulher de visão. Uma mulher que sabe o que está por trás da situação. Sabe por que está travado aqui. Sabe por que está impedindo ali. Sabe por que a tua vida está do jeito que está. Deus já te deu esse discernimento. Aravaço. Você sabe quais as situações que você tem que agir. As situações que você tem que fazer.
Você sabe que você tem que buscar, você sabe que você tem que orar, você sabe que você tem que vigiar, você sabe que tem assuntos que não pode falar diante de pessoas, você sabe que tem situações que você não pode contar o segredo para certo tipo de pessoa. Deixa a pessoa se corroer, deixa a pessoa se corroer por dentro, deixa ela pensar um pouquinho. Deixa a flor nascer. Está nascendo um broto no teu jardim. Você vai lá e já conta? A semente germinou, furou a terra. Você vai lá e chama, amiga, vem cá, amiga. Vem cá para você ver. Não, não é para ela ver. Não é para ele ver. Não é. Deixa nascer. Deixa brotar. Conta quando o jardim estiver cheio de flor. Conta quando o jardim estiver prosperando. Aí você chama. Aí você fala aí, ó, tá vendo aí? Deus me honrou. Tá vendo aí, ó? Deus restaurou meu casamento. Tá vendo aqui? Tá vendo minha vida financeira aqui? Eu já passei dificuldade. Olha aqui como é que tá. Deus abençoou, Deus protegeu, Deus guardou. A caminhada é longa sobre a sua vida. Você tá pensando que seu tempo acabou? Tá pensando que vai terminar aí? Não, pastor Alexandre, que eu já tenho 35 anos. Eu já tenho 40 anos, pastor Alexandre. Não, aqui eu já tenho 32 anos e já passei por tudo. Não, tá começando agora. Não, é que eu tenho 55 anos. Não, é que eu tenho 70 anos. Ei, para Deus não há limites. Desconstrói isso da sua vida. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te garante a vitória. Você pode todas as coisas naquele que te prospera. Você pode. Agora, é necessário você não dar ouvidos. É necessário você não dar ouvidos ao fracasso. Aquilo que o inimigo quer se levantar. Escute. No monte de Deus, o Monte Horebe, Elias entra numa caverna e passou a noite. Eu estou te falando que isso é muito sério. O que eu estou te dizendo aqui é muito sério. Quando o inimigo entra no emocional da pessoa. E eu te repito, independente de classe social, você pode ter cabelo longo ou cabelo curto. Você pode estar maquiado ou sem maquiagem. Você pode estar com uma unha feita ou não. Você pode estar, em uma mesa farta ou uma mesa simples. O inimigo, quando ele trava a pessoa não anda. Elias, por mais que ele coma, por mais que o anjo o alimente 2 vezes, por mais que o anjo fale para ele, caminha, por mais que ele ande 40 dias e 40 noites, ele ainda entra numa caverna, porque ele ainda tem medo. A palavra de Jezabel entrou rasgando. E tem palavras que entram rasgando, não é verdade? Tem palavras que você recebe que literalmente te abala. Literalmente deixa você sem chão. Porque você não imaginava que aquela pessoa dissesse isso. Você não imaginava que aquela pessoa falasse com tanto ódio no coração. Com tanta fúria. Você sentiu o inimigo. Elias sentiu a fúria do inimigo. Escute, Jezabel, os deuses dela são pequenos. Mas ela investiu. Ela falou que os meus deuses me castiguem, se amanhã, nessa mesma hora, eu não farei com você o que você fez com eles. Isso abalou Elias. Ele é um profeta. Ele fez, escute, pela palavra dele, não caiu orvalho. Não caiu orvalho no reinado de Acabe. Não choveu, segundo a palavra dele. Esse homem é alimentado pelo rio Querite. Esse homem é alimentado por corvos. O que eu estou te dizendo aqui é que você vai ver no seu dia a dia. É que você vai ver até mesmo em cima do púlpito. Até mesmo diante do pastor. Até mesmo diante da missionária.
Quando o inimigo ele entra, ele trava. Ele trava. A pessoa fica, à mercê. Você já viu pessoas assim? A pessoa que não tem vontade própria. A pessoa que faz o que a outra manda. Parece que está sendo guiada. Não estou falando você, não. Estou falando que pessoas que você conhece. Parece que está sendo guiada por rédeas do inimigo. O inimigo puxa para cá, a pessoa vai. O inimigo puxa para cá, a pessoa vai. Um telefone toca, a pessoa corre. Recebe uma mensagem e vira a cabeça dele. O amigo liga, ele vai na hora. O amigo fala, vem cá. Parece que ele é dominado, ele nem percebe isso. Há uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia, mas tem a ver com vida. Com vida. Se o touro soubesse da sua força, o touro não ficaria preso. Um touro, um boi. Você viu que tem ali ripas, cercas. Se ele soubesse da força que ele tem, nada o prenderia. Mas sabe por que o touro é preso? O boi é preso? Porque, tá botando comida para ele. Ele tem um pouquinho de liberdade. Mas se ele soubesse do seu potencial, ele viveria livre. E eu não estou falando sobre boi nem cavalo, estou falando sobre a vida de muitos que estão presos. Porque o inimigo vai dando migalhas. Eu vou falar. O inimigo vai dando pouquinho em pouquinho. E a pessoa vai ficando presa. A pessoa nem sabe do teu potencial. A pessoa nem sabe do que ela pode mais. E Deus quer te libertar sobre isso. E Deus quer te libertar sobre essa condição. Ele não quer mais que você viva à mercê. Ai, pastor Alexandre, eu só vou ser feliz na minha vida se ele voltar para minha casa. Ai, pastor Alexandre, aquele homem tem que voltar para mim. Ai, pastor Alexandre, aquela mulher tem que voltar para mim. Primeiro você tem que se voltar para Deus. Primeiro você tem que se voltar para o alto. Primeiro você tem que se voltar para as coisas de Deus. Porque senão o inimigo te põe refém de palavras. Porque senão o inimigo te põe refém de situações que nem você enxerga. Tem gente que fica tão, assim, emocionada com a pessoa que ela faz tudo que a pessoa quer. Deus não quer que você viva assim. Porque foi aí que tudo decepcionou. Foi aí que você se decepcionou. Foi escutando palavras doces. Foi escutando palavras melosas, enganosas, que o inimigo foi, te envolvendo. Quantos casamentos? Quantos casamentos você conhece que Deus vai reparar, que Deus vai destravar, mas serviu de aprendizado. Tudo a gente aprende. Tudo a gente aprende. E Deus está te ensinando. Para na próxima vez você ficar prudente. Na próxima vez você cuidar um pouco mais de você. Na próxima vez você começar a projetar sobre você. É sobre você que Deus está se referindo. É sobre seus sonhos. É sobre as realizações que Deus tem para a sua vida. É sobre o que Deus tem para a tua casa. É sobre a felicidade, é sobre conquista. Elias corre para o deserto, Elias corre para a caverna, mesmo alimentado, mesmo diante do Horebe, do monte de Deus. Ele vai para dentro da caverna. Porque ele está abalado. Porque ele está sem direção.
Deus não quer mais que você viva sem direção. Escreva aqui embaixo. Escreva aqui, dê validade a essa palavra. Escreva assim: Deus vai mudar o que está por dentro na minha vida. Deus vai mudar o que está por dentro na minha vida. Escreva aí embaixo. Deus quer mudar primeiro o que está por dentro. Deus quer te ensinar. E receber ensinamento de Deus é sinal de sabedoria. É sinal que Deus não quer mais que você passe pelo vale. É sinal que Deus quer proteger o teu emocional. É sinal que Deus quer te guardar. É sinal que Deus quer te proteger. É sinal que Deus quer te dar uma direção para tudo isso que está acontecendo. A gente põe, nessa passagem, a gente põe muita culpa em Jezabel, por ela ter falado isso para Elias. Mas não é culpa de Jezabel, porque cada um fala o que quer, já reparou? Cada um fala o que quer. Agora resta você assimilar ou não. Resta você tomar posse ou não. Talvez a pessoa tenha te ofendido, talvez a pessoa tenha se levantado contra você. Mas não é sobre você. Muitas das vezes, isso você vê muito em ambiente de desavença. A pessoa fala mais sobre ela. Ela está te acusando, te humilhando, mas ela está sendo acusada e humilhada. Ela não tem a capacidade que tu tem de mudar primeiro o que está travado por dentro. Ela não tem forças. E aí ela acha um absurdo você ter liberdade financeira. Ela acha um absurdo você ter independência. Ela acha um absurdo você conquistar. Porque ela não consegue. Jezabel não consegue. Por isso ela fala tudo isso para Elias. Por isso ela se levanta contra ele. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e os teus profetas a espadas dormiram no Senhor. Sou o único que sobrou. Agora também estou procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Estou todo arrepiado. Depois houve um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, porém o Senhor não estava nele. E depois houve um murmúrio de uma brisa suave. Escute. O medo que você tem vivido, as adversidades que você tem passado, a depressão que tem batido à tua porta, Deus virá com um vento suave para te dar direção. Deus virá com um vento suave para esclarecer o que hoje você não está vendo, Deus. O que hoje você está tão envolvida com a situação, está tão envolvida que você não está vendo essa brisa suave. E Deus manda dizer para mulheres aqui, vai chegar na suavidade a promessa na tua mão. Vai chegar na simplicidade o que você tem buscado. Vai chegar na autoridade do céu sobre a tua vida. Vai chegar de forma simples, tá? Não vai chegar nada um burburinho, não. Vai chegar, de forma
casual, diz o Senhor. Casual. A vitória vai chegar na sua vida de forma casual, de forma simples, de forma como uma brisa suave, aonde o Senhor vai estar. Vai ser uma conversa despretensiosa que Deus vai mudar a sua casa. Assim te diz o Senhor. Vai ser uma conversa despretensiosa, numa suavidade, que vai chegar a libertação sobre a vida desse homem. Que vai chegar o que o teu coração necessita. Que vai chegar o que o teu coração precisa. Vai chegar o que o teu coração tem pedido ao Senhor. Toma posse dessa palavra. Dá o like, se inscreva nesse canal e ativa o sininho das notificações. Porque o céu é a seu favor nesse cenário aí. Elias entende que Deus precisava acalmar. Por que Deus não vem no fogo, no vento, no terremoto para Elias? Por que ele veio numa brisa suave? Porque aquele homem, emocionalmente, ele está perturbado. Ele está procurando tanto a resposta que ele não está vendo que Deus está próximo. O anjo fala com ele e ele volta a dormir. O anjo fala com ele e ele volta a deitar-se. Ele caminha 40 dias e 40 noites e diante do Monte Horebe ele entra na caverna. Até que Deus fala, sai daí que eu vou me apresentar. Sai daí que eu vou entrar numa brisa suave na sua vida. Deus só precisa, por gentileza, escute isso. Diante da dificuldade que você tem vivido, você só precisa descansar em Deus. Você só precisa confiar. Você só precisa tomar posse da palavra e dar um passo de fé. Dá um passo de fé para a sua vida. Você só precisa botar o teu nome sobre essa palavra. Se inscrever nesse canal, botar o teu nome aí, continuar escutando a palavra de Deus. Talvez alguém tenha dito para você que você tem que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Que você tem que se tornar mais religiosa do seu prédio. Que você tem que andar com a Bíblia para cima e para baixo. Quando, na verdade, Deus só quer que você, deixe Ele destravar o que está travado. Na sua vida financeira, na sua saúde, no seu relacionamento. Porque o teu coração foi muito magoado. Você acreditou nas mentiras que o inimigo se levantou na tua vida. Você acreditou na mentira que o inimigo se levantou. E você está até hoje achando que isso vai acontecer. Deus vai te dar escape e livramento nesse deserto. Mas você precisa dar um passo. Você precisa dar um passo diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Precisa dar um passo para aquilo que Deus tem diante da sua casa. Para aquilo que Deus tem a seu favor. Tem que sair da caverna. Tem que se alimentar de palavras. Tem que beber água da vida. Para Deus sustentar o teu emocional. Para Deus sustentar a sua vida. Hoje em dia, não é mais sobre ter força. É sobre ter o emocional blindado por Deus. É sobre ter o teu emocional garantido por Deus. E o que pode garantir? Diante de um bloqueio, algo que te trava, é a palavra de Deus. É a palavra do alto. É a palavra que muda todo o cenário externo. Tudo começa internamente. Tudo começa com um desejo, um sonho, um propósito. Tudo começa e é gerado no nosso coração. É ou não é verdade? Se você tiver a vontade de buscar o Senhor, se você tiver disponibilidade,
de escutar a palavra de Deus na sua vida, você não sai desse ambiente frustrada. Você não sai desse cenário frustrado. Você não sai dessa armadilha maligna no seu emocional travado, não. Deus vai te libertar, vai quebrar o arco, vai desfazer o laço do passarinheiro. Deus vai mudar a sua vida de forma completa, de forma serena e sublime, como uma brisa suave. Escute bem o que Deus manda te dizer. Eu estou te tirando hoje, diz o Senhor. Estou destravando, Patrícia Rosa. Deus abençoe a tua vida. Bem-vinda. Esqueci até de te falar, bem-vinda, sendo membro desse canal. Que Deus abençoe a sua casa. Eu te mandei uma mensagem lá. Amém, Patrícia? Amém? Te mandei uma mensagem lá. Para você botar toda a tua casa debaixo do pote de azeite da resposta. Amém? Escute. Deus quer cuidar o que está por dentro primeiro. Deus quer destravar na tua vida o que está travando. E tudo começa a ser destravado na nossa vida por dentro. Tudo começa a se destravar na nossa casa diante de uma fé. Eu também te procurei. Eu tive que ir lá nas mensagens, Patrícia. Fui lá nas mensagens para te achar. Aí mandei uma mensagem lá. Amém. Glória a Deus que você está aí escutando a palavra. Verdades serão reveladas na sua vida. Justiças chegarão sobre o seu lar, Patrícia. Toma posse dessa palavra aí na tua vida. Escute. Eu vejo muitas pessoas que precisam se destravar primeiro. Precisam ser libertas primeiro. Eu digo de palavras, ambientes, de situações em que você precisa que Deus te tire de dentro da caverna para te mostrar como numa brisa suave mostrou a Elias. Elias estava emocionalmente precisando da presença de Deus. Porque ele sofreu uma ameaça de Jezabel. Isso o abalou. E quantos estão abalados emocionalmente? Quantas pessoas você conhece que passou por um relacionamento, passou por uma situação financeira delicado, passou por uma situação de saúde delicada e emocionalmente precisa se levantar. E Deus quer começar hoje por dentro. Deus quer começar hoje a te destravar o que está por dentro primeiro. Porque tudo começa internamente. Quando a vitória chegar na tua vida, você vai estar tão segura em Deus, tão amparada pela palavra, que você vai entender o processo. Que você vai entender as perseguições, de por que isso aconteceu, por que isso ocorreu na minha vida, porque complicou. Deus descomplica. Depois Deus explica por que complicou. Porque o céu, não deixa a ponta desatadas na nossa vida. O céu não deixa nada fora do lugar. O céu não deixa nada, confuso. E Elias não tem confusão. Ele só precisava sair e receber o que é de Deus. Escute. Então o Senhor disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor. Porém o Senhor não estava, e depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave, versículo 13. Então Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido um homem zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus estatutos, e tem profetas que estão dormindo na espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão me procurando para tirar a minha vida. O Senhor disse, Elias, volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei. Tinha vários profetas. O que você está passando tem alguém te esperando. Escute, você acha que está só, mas você não está só.
Você acha que está passando por uma dificuldade, mas Deus vai te mostrar que Ele sempre esteve zelando por pessoas, zelando por ambientes para te levar até lá, zelando pela sua casa e pela sua vida para te mostrar que existem mais que buscam o Senhor como você. Existem pessoas que estão professando a mesma fé que você e Deus vai te mostrar, Deus vai entrar com uma autoridade no seu lar e vai fazer diferença. Amém? Patrícia Rosa, Deus abençoe. O inimigo fez de tudo para eu não achar o pastor. Aqui, glória a Deus, que consegui achar. Eu também te procurei. Também te vi lá na posição de membro e eu comecei a te procurar. Aí eu fui te procurar, nenhum comentário que você fez. Para você ver como é que Deus, Ele quer ter você por perto. Como é que Deus quer ter você por perto. Sabe por quê? Porque vai se destravar, Patrícia. Vai acontecer sobre a tua vida o que você busca. Vai se realizar na sua vida o que você espera. Eu via Deus olhando para o teu coração e vendo você, uma pessoa que é desprendida, que não quer nada do que não é teu, que não quer injustiça e não aceita a injustiça na sua vida. Por isso Deus chama os escolhidos. Por isso que Deus separa. Não é verdade, Jerusa Conceição? Eu me sinto alegre quando Deus traz você aqui novamente. Tem gente aqui, Helena Alfanes, que também é inscrita desse canal. Elizabeth, que está há um tempão, que não a vejo aqui, eu me alegro também. Porque Deus quer fazer o diferente na sua vida. Cássia Souza, Deus abençoe a tua vida. Deus quer fazer a diferença na sua casa e na sua família. Esse mês é um mês que a gente abriu um voto de resposta. E esse voto de resposta, vai ser queimado no monte, o seu pedido. Você vai botar para o que você quer que no final desse mês, no dia 31, o seu pedido vai ser queimado no monte. Primeiramente, eu vou anotar o teu pedido. E vou botar dentro desse pote aqui. Já tem pedidos aqui. E eu quero botar o teu nome também. Eu quero botar o teu desejo também. Porque esse mês é um mês importante. É um mês que começa a aliança. É o primeiro mês do ano. E eu quero que você comece esse ano com um voto de fé, botando a tua fé em ação. Aonde o inimigo está planejando contra você, ele vai ver o seu pedido se queimando e Deus recebendo. E respostas vão chegar sobre a tua vida. Respostas vão chegar sobre a tua casa. Entra para esse voto de resposta. Amém? Entra para esse voto de resposta. Porque fiel é o Senhor na tua vida. Fiel é o Senhor na tua casa. Fiel é Deus. Amém, Patrícia? Medita no Salmo 27. Patrícia, Salmo 27. Deus é luz e salvação e confiança. Medita no Salmo 27. Amém? Vou anotar lá, Patrícia. Escute. E quer ser mãe pela segunda vez. Deus faz da estéril dar à luz. Se Deus faz da estéril dar à luz, imagine quem já deu à luz pela primeira vez. E dará pela segunda. Eu vi um casal. Via um casal, toma posse. Um casal, porque fiel é o Senhor, para revelar diante do seu lar. Fica nessa fé. Medita no Salmo 27, Patrícia. Salmo para hoje, para sua vida aí. Salmo 27. Deus é luz, salvação e confiança. Confia. Confia na vitória. Porque Deus vai destravar o que está travado. Deus vai destravar e vai começar por dentro. Deus começou a destravar Elias por dentro. Amém, Jerusa. Deus abençoe, obrigado.
Esse aí é a oferta voluntária que a Jerusa botou. Escute. Deus começa a destravar por dentro. E é por dentro que tudo começa. Você está entendendo, Patrícia? É por dentro que tudo se realiza. O inimigo usa cenários externos, diagnóstico, pessoas, ambientes, só para te influenciar internamente. Deus é o contrário. Ele primeiro muda por dentro. Ele primeiro faz por dentro, para depois o milagre se materializar no seu lar. Amém, Cássia? Amém, Luzinete Prates? Toma posse dessa palavra aí na tua casa e na sua vida. Amém? Fiel é Deus diante da sua família. Fiel é o céu diante da sua casa. Amém? Eu me encontro com você aqui todos os dias, às 7 da manhã, às 6 da tarde e às 9 da noite. Amém? Porque fiel é Deus. Aí, Patrícia, os médicos dizem que não posso gerar. A mulher do fluxo, ela também gastou muito dinheiro com os médicos, diz a palavra. Até que a mulher do fluxo viu Jesus passar e falou assim: se tão somente eu tocar na orla dele, eu seria curada. Ela declarou. Eu já vi muito médico procurar a resposta. Eu já vi muito médico coçar a cabeça e falar: não sei o que aconteceu, eu só sei que o milagre chegou. Eu só sei que não sumiu. Eu só sei que aconteceu. Eu já vi muito médico falar: olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve, mas mudou algo aqui e você vai poder ser feliz. A mulher do fluxo de sangue foi assim. A palavra diz que ela gastou muito dinheiro com os médicos e não resolvia, só piorava. E sabe o que ela declarou no teu coração? Tudo começa por dentro. Tudo começa a se destravar por dentro. Ela falou, ela destravou, ela falou assim: se tão somente eu tocar, ela viu ele passar. Ele estava embutido de multidões. Quando ela toca, ele diz assim: Jesus fala assim: alguém tocou em mim e de mim saiu virtude, que destravou a vida daquela mulher. Eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida, que vai se destravar o que está travado dentro de você. Vai se destravar o que está travado na sua casa, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua família. Vai se destravar aquilo que o inimigo se levantou. E o nome do Senhor será glorificado diante do teu lar. Amém. Vou gerar gêmeos e vou voltar aqui para testemunhar. Glória a Deus, está declarado, está decretado. Eu estou contigo diante dessa fé. Estou contigo diante dessas palavras. As minhas orações é voltadas para isso também. Como a sua, Elizabeth, como a sua, Luzinete, como a sua, Eliene Brito, como a sua, Jerusa Conceição. Ei, conta com a minha oração. Porque Deus vai fazer o melhor. Vai fazer o que é correto, o soberano. Amém, Jerusa Conceição. Pastor Alexandre, já te disse que te amo hoje. Eu te amo e Deus também. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Jerusa Conceição. Uma bênção nesse canal. Escute isso. Eu te entreguei uma palavra que destrava o que está por dentro. Deus revelou para você o que te destrava. É a presença de uma brisa suave da palavra de Deus. Toma posse, amém, dessa palavra. Continua com a tua fé. Levanta teus ombros. Erga teu queixo, porque Deus é contigo aí na sua casa. Eu já te disse que Deus te ama. Eu já te disse hoje que Deus te ama. Deus te ama, ovelhinha. Deus te ama e eu também.